A live de hoje vai ser a introdução de uma série de lives que nós vamos fazer. Serão 8 lives com o tema da personalidade, da formação da personalidade da mulher. O tema é: Mulher, conhece-te a ti mesma, como formar uma personalidade madura e equilibrada e ser dona de si mesma. Essas lives vão estar baseadas, vocês podem chamar de mini curso, de webinário, o que vocês quiserem, mas elas estão baseadas num curso presencial que eu já dei várias vezes. Esse curso ele tinha mais ou menos um mês de duração, era 1 hora de aula diária, e as meninas que faziam o curso, elas também tinham um acompanhamento personalizado, né? Cada uma vinha, conversava comigo pessoalmente, a gente fazia um plano de trabalho e tudo. E por que eu escolhi esse tema? Primeiro, porque muito se fala da necessidade do autoconhecimento, mas pouco se fala de como a gente faz para se conhecer, né? Todo mundo sabe que a gente precisa se conhecer para poder se superar, né? É uma frase que todo mundo conhece. Mas como é que a gente faz para se conhecer? Né? Quais são os elementos que eu preciso para me conhecer e para me superar e para ser uma pessoa melhor? Outro motivo que me levou a fazer essas lives é o perigo da gente sentar em cima do eu sou assim, né? Ah, porque eu sou assim, essa é a minha maneira de ser, essa é a minha personalidade, esse é meu caráter, né? E fazer o quê, né? As pessoas têm que se acostumar comigo porque eu sou assim. Outro motivo, e esse foi um motivo forte que me levou a fazer essa série de lives, foi que agora tá muito na moda falar dos temperamentos, né? Falar dos temperamentos. Agora onde você vai, você tá escutando o pessoal dizer assim, né? Ah, porque eu sou colérica. Então, como eu sou colérica, você sabe, né? Eu atuo desse jeito. Ah, não, porque eu sou fleumático. Vocês sabem, né? Fleumático é assim. Mas é um perigo a gente ficar só se respaldando em cima disso, né? Só se justificando em cima do nosso temperamento. A gente tem que conhecer o nosso temperamento para poder trabalhar em cima disso e melhorar. Lembra que eu sempre falo para vocês, nós precisamos ser a melhor versão de nós mesmas. E esse mini curso, né, essa série de lives que nós vamos ter, é justamente para que nós possamos ser a melhor versão de nós mesmas. Para que nós nos conheçamos bem e possamos lidar com o que nós temos, né, com o material que nós temos em mãos. Quando a gente compra um eletrodoméstico, ele vem com manual. Se você ligar ele na tomada e sair apertando o botão, ele vai funcionar. Mas se você ler o manualzinho, ele não vai funcionar melhor? Nós somos assim também. Se nós soubermos olhar o manual de instruções que nós temos dentro de nós, nós vamos saber lidar com nós mesmos de uma maneira muito melhor. Outra coisa que me levou a fazer essa série de lives, muito importante também, é que eu vejo que muitos relacionamentos estão ruindo. Relacionamentos entre homem e mulher, né? Seja casamento, seja noivado, seja namoro, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre irmãos, relacionamento entre amigos. Às vezes amizades de anos acabam por causa de uma besteira, né? E muitas vezes é por falta de conhecimento pessoal e por falta de saber como lidar com o outro. Então, onde isso pode me ajudar? Onde é que essa formação, né? Onde é que esse conhecimento da minha personalidade pode me ajudar? Primeiro, pode me ajudar na minha relação com os meus filhos, né? Se eu me conheço, se eu sei como eu atuo, qual é a minha maneira de ser, qual é a minha maneira de pensar, quais são os meus defeitos, quais são as minhas qualidades, como é que eu funciono, eu vou ter uma facilidade maior de lidar com os meus filhos. Se eu conheço como os meus filhos funcionam, eu vou saber o que fazer para ajudar eles a crescerem como pessoas. E a gente fala muito da educação dos filhos, né? E aí o pessoal se preocupa em ensinar a ler, a escrever, a matemática. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você já se perguntou como você faz para
formar uma melhor personalidade no seu filho? Já se perguntou como é que você faz para ajudar o seu filho a formar a inteligência dele? Não é saber fazer conta, não. É saber pensar, né? A formar, a ter uma força de vontade forte que leve ele a conquistar os ideais dele. A ter uma emotividade equilibrada, saber lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, com as suas paixões. É isso que a gente precisa aprender, né? E é isso que eu tô querendo passar um pouquinho para vocês aqui. Também isso pode nos ajudar, claro, se ajuda no relacionamento com os filhos, obviamente vai ajudar no relacionamento com os maridos também, né? E também no nosso relacionamento com nós mesmas, né? Muitas vezes a gente se cobra demais, a gente exige demais de nós mesmos, a gente não se permite errar e a gente precisa aprender a errar. A gente precisa aprender a se permitir errar, mas a gente cai e precisa levantar, né? A gente cai e precisa sempre buscar se superar. Bom, e nós vamos fazer esse curso, já falei para vocês que esse curso vai estar todo baseado em alguns estudos que eu fiz da antropologia filosófica e da psicologia feminina, e também da psicologia da personalidade, né? A antropologia filosófica é a antropologia, eu anotei aqui a definição porque algumas pessoas me perguntaram, é a antropologia encarada metafisicamente. É o ramo da filosofia que investiga a estrutura essencial do homem. E é por isso que nós não vamos poder ignorar aqui também a parte espiritual do ser humano. Nós não vamos falar de uma fé específica, mas nós vamos falar do lado espiritual do ser humano também. Então vamos lá, né? Lembra que eu falei para vocês da bonequinha da personalidade? Eu pedi para vocês imprimirem. Se vocês não imprimiram, pelo menos baixem no seu celular para que vocês tenham acesso a ela. E aqui está a nossa bonequinha, né? Essa aqui é a bonequinha da personalidade, nós vamos falar muito sobre ela. Ela vai ser a base de todo esse mini curso que nós vamos fazer. E vamos começar a explicar, tá? Essa aula de hoje, essa live de hoje, é para explicar para vocês o contexto geral, tá? Depois, em cada live, eu vou estar aprofundando em um dos temas. Então, quais são os elementos, né? Vamos pensar o que é a personalidade. A personalidade é um conjunto de características psicológicas do ser humano, né? E a formação da personalidade ela é um processo gradual. Ela não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã. Não é que nem aprender a contar, né? Hoje você vai aprender a soma. Aí você aprende a somar 1 mais 1 igual a 2. Pronto, aprendi. O processo da formação da personalidade é um processo contínuo e que vai durar a nossa vida inteira, né? A pessoa estuda, se conhece e é impressionante como cada dia você pode se conhecer um pouquinho mais, cada dia você pode se superar um pouquinho mais e que às vezes a gente tem umas escorregadinhas, né? Mas isso não significa que tudo que você adquiriu anteriormente não adiantou para nada,